Edição de domingo de E o Campeão é na Rádio Observador. É por aqui que todos os dias damos notas de 0 a 20 aos protagonistas do mundo do desporto. Vamos aos convocados de hoje. Inicialmente previsto João Castro, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques, mas há alguém que quer à última da hora uma substituição e estar aqui connosco, e juntou-se a nós também o João Pinto, adepto do Benfica. Bom dia a todos. Bom dia, meus caros. Como estão? Bom dia. Bom dia. Uns de certeza mais contentes do que outros. João Castro, já lá vou até ti, mas vamos dar destaque, até porque hoje temos de falar obrigatoriamente dessa vitória do Benfica na Taça da Liga, campeão de inverno, um jejum de 16 meses sem títulos e 9 anos sem a Taça da Liga. João Pinto, tenho de ir obrigatoriamente a ti. Benfica parece que ganhou aqui um reforço de inverno, começo já por aqui, Andrea Sheldrup, e ainda assim foi Florentino o melhor em campo. Como é que viveste esta vitória do Benfica? E perguntar-se se ainda tens voz, depois também daquela lutaria dos penaltis, que aquilo foi difícil. Foi puxado, foi muito duro. O Sporting é uma grande equipa e deu muito trabalho. A voz está boa, eu felizmente fiz do estúdio do Observador e portanto não tive no estádio e seria pior. Mas acho que foi um jogo com uma primeira parte muito intensa, muito bem jogada, a nível de Liga dos Campeões. Na segunda parte, o que toda a gente está a apontar o dedo é ao cansaço. É possível que seja ao cansaço, mas também, especialmente ali do lado do Benfica, houve muita confusão tática. Houve jogadores que entraram muito mal no jogo e outros que nunca apareceram. Portanto, entre o deve e o haver, o Benfica acaba por trazer o caneco. Realmente eram alguns anos sem Taça da Liga. É bom, eu não gosto do campeão de inverno. Para mim o campeão de inverno é quem acaba a primeira volta em primeiro, e disso falaremos mais tarde. Mas é a designação que é dada, não é? Exato. O Futebol Clube do Porto tem uma excelente oportunidade de ser o campeão de inverno, eles sim. Mas é muito bom ganhar um título, é muito bom ter a certeza que não acabamos a época em seco. E depois tudo o resto o Benfica sabe que há muita coisa para melhorar e pelo menos um ponta de lança para contratar. E deixa-me só aqui ainda, João Pinto, notaste que a atitude que esteve patente aqui neste jogo antes com o Braga se manteve aqui no Sporting, ou seja, o Benfica tentou manter aqui a mesma atitude perante também o Sporting, e notaste diferenças em relação, por exemplo, ao jogo também do campeonato, que culminou com essa derrota dos encarnados? Em relação ao jogo do campeonato, notei uma grande diferença, que foi o Benfica sabia contra quem aqui ia jogar, sabia o esquema tático que estava do lado do adversário e estava preparado para isso, dentro da medida do possível. Depois, o que se notou muito, e o João Castro falara disso a seguir, é realmente um plantel do Sporting que estava curto ontem, que tinha muita gente fora. O Benfica não tem que pedir desculpa por ganhar, não tem que pedir desculpa por ter os jogadores disponíveis, mas realmente apanhou o Sporting numa fase em que havia muitos lesionados. Mas isto é a volta da maré. Não sei porque, acho que ainda nos vamos encontrar com o Sporting pelo menos mais uma vez, que é para o campeonato, e depois ainda há essa possibilidade. Estás a falar a final do Jamor. Além da Liga dos Campeões, que ainda temos que calhar juntos também. É um destino aqui bastante audacioso por parte do João Pinto. João Castro, certamente não tão feliz com o desfecho da final da Taça da Liga. A minha questão é se viste alguma coisa que te deixe esperançoso para o que falta jogar do campeonato, e de certa forma aqui a pergunta do João Pinto, que é isto um Sporting com Pedro Gonçalves, com Nuno Santos e com Morita e com todos os lesionados, tinha sido um jogo bem diferente? Olha, bom dia a todos. Claramente, acho que isso aí não há dúvidas. Há um Sporting com Morita e sem Morita, há um Sporting com Pedro Gonçalves e sem Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Bragança. Portanto, é realmente diferente. O Benfica não tem culpa disso. O Sporting tem que olhar para dentro e perceber o que é que correu mal, não só na planificação da época, por ter tão poucos médios, mas sobretudo nestas partes de lesões que não sejam traumáticas. Mas é muito orgulhoso da equipa e daquilo que eles fizeram. Acho que não se podia pedir mais à equipa do Sporting, com jogadores completamente já exaustos, como o Trincão, que acabou por, claro, ficar para o fim nos penaltis, estava-se a proteger, porque o movimento de remate, as pessoas não sabem, mas é que pode provocar realmente uma lesão muscular, e teve muitas mialgias durante a semana, fez um grande sacrifício, e portanto acho que o Trincão não deve ser alvo de críticas conforme está a ser. Acho que a equipa do Sporting bateu-se bem. Para mim o melhor jogador em campo é o Yulman, completamente ali no meio campo,
quase sozinho a comandar a equipa. O Benfica já sabia como é que o Sporting iria jogar e pressionou com o Augsburg, ao Ullmann, com o Florentino, ao menino, ao João Simões, e portanto causou algumas dificuldades do Sporting sair. Acho que a primeira parte até foi muito... Os treinadores não gostam muito destas primeiras partes, muito dinâmicas, sem muito controle de ambas. Um jogo muito aberto sempre. Muito aberto, os treinadores não gostam disto. A segunda parte sim, até porque o Laje cometeu ali um erro, entrar o Arthur Koglu e sair o Sheldrup. Não sei se está lesionado ou não, mas é verdade que o Benfica foi abaixo. O Géni foi um dos jogadores de Sporting que teve mais dificuldades com as variações de jogo do Benfica. Ele não conseguia proteger ou recuar a tempo, e muitas vezes ali o lado esquerdo do Benfica aparecia 1 para 1 com o Quaresma, quer o Carreras, quer o Sheldrup, e foi por aí que o Benfica causou o perigo na primeira parte. No Sporting, é aqui uma questão que nós temos que realçar. Eu não me lembro de um treinador de Sporting ter um início tão difícil como o Rui Borges. Calhar 2 vezes com o Benfica, com o Porto, com o Vitória. É realmente incrível para que em pouco tempo o que o Rui Borges conseguiu. E portanto o Sporting fez o que podia, conseguiu ainda reagir ao golo, à desvantagem e chegar ao empate. E depois o jogo podia cair para qualquer lado, acabou por cair para a lotaria das grandes penalidades, que também tem pouco lotaria, mas tem muito saber e conhecimento. Não percebi. Ia-te perguntar se era mesmo uma lotaria, como estavas a dizer. Não, treina-se penaltis, os guarda-redes treinam penaltis, os jogadores treinam penaltis, não é uma lotaria. Às vezes diz que é lotaria, porque obviamente pode haver um lance, um remate que a bola vai ao poste, atravessa a linha toda e não entra, e depois as pessoas chamam de lotaria, mas tem muito treino, todas as equipas treinam penaltis, não tenham dúvidas disso. Portanto, acontece, é que as equipas foram extremamente eficazes, tirando ali o Trincão, mas alguém tinha que falhar, não podíamos ficar ali a noite toda. Portanto, muito orgulhoso de tudo o que a equipa fez, e sobretudo, passa muita confiança para o que aí vem. Ou seja, a equipa está muito preparada e está muito com o Rui Borges, e depois com os reforços internos, acho que esta equipa pode dar uma grande resposta na segunda volta. Portanto, acho que vamos ter Sporting até ao fim. Muito bem. Vou até ao Luís Pinto Coelho, que acredito que, mesmo tendo ficado pelo caminho, tenha estado a acompanhar este derby de Lisboa. Luís, um comentário a este derby e este jogo que tivemos ontem. Foi um grande jogo e de grande qualidade. Há bocadinho o João Castro também falava aqui da questão do Trincão e de realçar esse ato de desportivismo também entre Trubin e Trincão, imagens que nos chegaram através da televisão e que provam que é possível também no futebol ter estes atos de companheirismo entre os jogadores, mesmo sendo adversários. Mas pergunto-te, e aqui o que me salta mais à vista é a entrada de Sheldrup nestes 2 jogos da Taça da Liga, e que culminaram ontem com um golo, um grande golo. Pode estar aqui o lugar de Arthur Koglu em risco com a entrada de Sheldrup? Não sei, não é? Porque saiu logo ao intervalo, não é? Antes começa a brilhar muito, há que retirar. Gestão de expectativas. Há coisas no futebol que são simples. O que eu vim falando, por exemplo, relativamente ao Porto, ao Rodrigo Moura, que era evidente aos olhos de toda a gente, também é evidente relativamente ao Sheldrup, que tem muita qualidade. E os treinadores depois refugiam-se nessas coisas, que são jovens, estão a ser trabalhados, que, desculpem a expressão, é uma treta. Isso é a gestão muitas vezes dos egos. Se calhar Arthur Koglu tem um peso diferente no balneário, porque depois ali é só Kokshu, e os turcos são às vezes difíceis de lidar, até pelo seu feitio e tudo isso. Agora é evidente que o Sheldrup tem muita qualidade e ontem mostrou isso, e acho que, pelo que eu percebi, não há lesão nenhuma. É um erro de Bruno Lage ao retirá-lo ao intervalo. Mas relativamente à partida, como adepto, estar a ver, a primeira parte foi excelente, foi uma primeira parte muito interessante, muito dividida, muito intensa. Depois a segunda parte, obviamente, também pelo cansaço caiu um bocadinho. O Benfica ganha, mas eu acho que o Sporting tira muitas coisas positivas deste jogo. Acho que o Rui Borges está bem, a equipa percebe-se e os jogadores estão com o treinador, há uma empatia grande, e o Sporting recuperando os lesionados e fazendo um ou outro ajuste no mercado agora de inverno. Acho que o Sporting até me parece que pode ser mais perigoso para o meu Futebol Clube Porto do que o próprio Benfica, porque eu não acredito minimamente no Bruno Lage, e depois também no campeão irei referir algumas coisas que não gostei do Bruno Lage, mas parece-me que o Sporting, perdendo, ganhou muita coisa neste jogo. E já daqui a pouco vamos olhar, Luís Pinto Coelho, para esse jogo entre o Nacional e o Futebol Clube de Porto. Para já vamos ouvir o Pedro Henriques. Pedro Henriques, este tipo de derbys, como o que vimos na final da Taça da Liga, é o que deveria acontecer mais vezes? Bom dia.
Eu gostava aqui de realçar alguns aspectos que me sobram aqui da Taça da Liga, até porque essa pergunta entronca naquilo que vai ser o meu campeão. E, portanto, vou-te responder essa questão no final, quando perguntares qual é a minha nota de campeão, porque acho que a pergunta é muito boa para aquele que vai ser, no fundo, o meu campeão, ou para encaixar o meu campeão. Eu realçava o seguinte: o Sporting em 6 meses perde 3 finais, perde a final da Taça de Portugal, passado uns meses perde a Supertaça e agora perde a Taça da Liga, e contra 2 diferentes. Isto dá que repensar naquilo que são os jogos do mata-mata. Não sei se tem a ver, não estou a dizer que os jogadores não se entreguem, não tenham boa atitude, não queiram ganhar, mas o facto é que não conseguem, e isto leva-nos para aqueles pensamentos que é o Sérgio Conceição com poucos ovos e com poucas omeletes. Neste tipo de jogos mata mesmo, como era também o José Mourinho, assim, nos seus tempos mais áureos, e portanto isto acho que deve ser um aspecto de reflexão. Por outro lado, o Sporting pode olhar também para isto de um lado mais positivo e dizer, bem, mas com o Rui Borges em 15 dias não perdeu com os craques, não perdeu com o Futebol Clube do Porto, até ganhou ao Benfica e agora também não perdeu com o Benfica, portanto acabou por empatar. E lá está as boas sensações que podem dar ao Sporting em jogos de extremo grau de dificuldade elevado, e foi a Guimarães, ao Vitória também empatou, e portanto são sinais positivos, sabendo que se calhar os grandes reforços de inverno do Sporting estão todos na enfermaria neste momento, porque perante uma situação ou outra, como é o caso do guarda-redes, que possa fazer aqui o ajuste do mercado de inverno, os grandes reforços do Sporting efetivamente estão lá, precisam é de ser recuperados. É um fim de semana que pode ser complexo para o Sporting, vamos ver como reage em termos mentais, perde um título, quer queremos que não, e hoje vai perder a liderança, porque estou convicto que o Futebol Clube do Porto, hoje, ao fim de 900, a ver onde é que está o número que eu tenho para aqui, ao fim de 900... Tens aí os dias? Tem, 974, acho que é 74, está aqui, 974 dias, consegue pela primeira vez, ganhar obviamente, a liderança isolada, porque já repartiu, portanto desde 21-22 que foi campeão, nunca mais conseguiu a liderança isolada, e portanto não deixa de ser um feito, e obviamente estar à frente é sempre melhor do que estar atrás. Sob o ponto de vista do Benfica, Bruno Lage em jogo 100, a conseguir o seu terceiro título, e um Benfica que em 9 finais da Taça da Liga consegue conquistar 8, e portanto são números, mas são estes que ficam para a história, e as histórias fazem-se exatamente de campeões e de títulos e não das vitórias morais. Agora vamos ver os efeitos que isto tem para o futuro, e termino com isto. Eu acho que este título foi mais importante para o Benfica do que para o Sporting, isto é, o Benfica não ganhar teria efeitos mais nocivos no Benfica que no Sporting. Acho que o Sporting, neste momento, com todas estas mudanças, e realmente com o facto de em 15 dias ter ganho ao Porto, ganho ao Benfica e empatado ontem com o Benfica, ter empatado ao Vitória, acabam por ser bons sinais, sabendo que não é com o Bragança, nem com o Morita, nem com o Pedro Gonçalves, nem com o Nuno Santos que isto está a acontecer, e esses são titulares indiscutíveis, ponto final parágrafo, o que pode dar exatamente essa sensação que, com mais opções e opções de mais qualidade e o tal ajuste, que eu acho que é muito importante, que é na baliza, se calhar o Turbine ontem teria, no lado do Sporting, o Sporting ganhava ao Benfica nos 5 pontapés de penalti, porque realmente há ali bolas, eu não sei defender obviamente, mas há ali bolas que o Israel até toca nelas, e outro guarda-redes com outra capacidade teria ganho, e é isso que a gente tem andado aqui muitas vezes a discutir. Quando no outro dia perguntaram, então o que é que podíamos fazer no mercado, e eu brinquei e disse, o Benfica precisa do Guiocas, o Porto precisava do Conceição, eu lembro-me disso, Juventus, exatamente, e o Sporting precisava do Turbine, nesta perspectiva, que às vezes a diferença, embora o Israel durante o jogo ontem não tenha comprometido, mas a diferença está exatamente nestes pormenores. Os guarda-redes que muitas vezes dão pontos e muitas vezes dão títulos e dão campeonatos, porque basta estar num patamar acima, e acho que nesse aspecto Rui Silva está num patamar claramente acima, acho que o Sporting pode vir a fazer coisas melhores, e vamos ver, portanto vai ser uma segunda volta muito interessante do ponto de vista de campeonato, porque acho que estão todos na pole position, embora o Porto, se ganhando hoje, fique à frente, obviamente. Vamos então, feita a análise à Taça da Liga, ouvidos aqui os nossos adeptos e também o Pedro Henriques, vamos olhar para o jogo do Futebol Clube do Porto Nacional, ou melhor, Nacional Futebol Clube do Porto, uma vez que é na Madeira, no estádio da Choupana. Esperemos que sem nevoeiro. Sem nevoeiro. Luís Pinto Coelho, 15 minutos já foram para trás. O que é que esperas agora em termos de entrada do Futebol Clube do Porto, sabendo que esta primeira parte é mais curtinha? Sim, espero uma entrada completamente diferente do que foi naqueles 15 minutos, porque o Porto entrou mal, o Nacional entrou melhor, tem até uma oportunidade de golo com uma bela defesa do Diogo Costa, e é um jogo extremamente importante, até pelo que o Pedro referiu agora. A liderança isolada até animicamente dará aqui um upgrade muito grande ao Porto, por isso o Porto não pode facilitar minimamente, pode colocar o Benfica, por exemplo, a não depender de si.
na questão para poder ser campeão. Pode ficar com 5 pontos para um adversário direto e ainda recebe esse adversário direto, por isso é uma vantagem interessante, mas tem que fazer pela vida, e este Futebol Clube Porto deixa-me sempre um pouco receoso, porque vai do 8 ao 80 muito rapidamente, mas hoje tem que deixar tudo em campo. É um jogo difícil, num terreno difícil, contra uma equipa bem treinada, por isso, mas também se não ganhar hoje, também é porque não tem qualidade, se calhar, para liderar o campeonato isolado. É uma prova de algodão hoje para Vítor Bruno também. E João Pinto, se o Porto vencer hoje, estás pronto enquanto benfiquista para olhar lá para cima e ver o Porto com 5 pontos de avanço? Tem que ser, não é? Isto é fruto das 2 derrotas seguidas que o Benfica teve. O Benfica teve realmente olhou para o sol durante uma jornadazinha em que teve em primeiro e depois deixou-se ir por aí abaixo e agora já estamos outra vez a 5 pontos do primeiro, se o Porto ganhar. Portanto, é consequência da falta de capacidade do Benfica e não de outra coisa qualquer. Portanto, o Benfica tem que fazer... Esta vitória também na Taça da Liga pode dar aqui uma espécie de confiança diferente, tanto a Bruno Lage como aos jogadores e a quem também teve as suas oportunidades, entretanto, nestes jogos. Nós ainda ontem dizíamos isso do Bruno Lage, que ele é uma pessoa ou é um treinador que tem mostrado que quando encontra um 11 que lhe dá uma vitória, mantém esse 11. E espero que mantenha este 11 no próximo jogo que o Benfica faz. Agora, a verdade é que continuamos sem ponta de lança. A verdade é que continuamos com o Arthur Koglu a vir do banco com uma postura muito indiferente ao jogo. Temos um Renato que ainda não está no seu melhor. Ou seja, o Benfica ainda deixa muito a desejar. O Benfica ganhou o título, mas não ganhou uma equipa, ao contrário daquilo que o Luís dizia, que se calhar o Sporting perdeu o título, mas continua firme e a acreditar naquilo que faz. João Castro, olhando também para este jogo do Futebol Clube do Porto, o Sporting é o maior interessado numa perda de pontos por parte da equipa portista. Esperas que haja ali uma perda de pontos na Madeira ou já estás a pensar que, bem, isto agora a segunda volta vai ser ir atrás dos Dragões? Olha, acho difícil o Porto perder pontos na Madeira. Pode ocorrer, mas acho difícil, sabendo, e já tive um aviso, porque foi aquele início que foi perigoso com o Nacional, e o Porto podia ter acabado mesmo com 10. O Rodrigo Mora devia ter vindo cá a ser expulso, e portanto hoje teríamos um Porto a começar com 10 elementos, e portanto o Porto passa sobre o aviso que, além de Nevoeiro, a equipa nacional pode causar algum perigo. Claramente o Nacional tem dificuldades nos jogos contra os grandes, até começou bem, por exemplo, contra o Benfica, mas depois deu muito espaço e o Benfica acabou por vencer o jogo facilmente. Portanto, eu acho que vai ser difícil, mas sempre contando com alguma gracinha da equipa da Madeira, mas o Porto acho que vai entrar forte, acho que tem esse grande objetivo de claramente ficar na liderança, e com isso acho que vai dar o tónico suficiente para jogar bem, para tentar ser mais ofensivo, e lá está. Teve muito tempo agora também para analisar a equipa do Nacional, e portanto não conto com uma gracinha do Nacional, mas futebol é mesmo assim, pode acontecer. Pedro Henriques, para fechar e olhando aqui para o calendário tanto do Futebol Clube do Porto como do Nacional, 18 jogos oficiais desta época para o Nacional, 27 para o Futebol Clube do Porto, quase mais 10. O Porto ainda jogou a meio da semana. Isto também pode fazer a diferença no jogo de hoje? Penso que não. Uma coisa é jogares ao fim de 3 dias. Ou 4. Outra coisa é teres mais tempo. Assim que passas aquele limite dos 3, 4 dias, à partida os jogadores estarão sempre já com todas as recuperações. E depois é assim, também se formos olhar para essa vantagem que o Nacional podia ter em termos de menor volume, também tens que olhar para as vantagens que é uma equipa com orçamento como o Futebol do Porto e com jogadores com mais qualidade e com esta vontade, que naturalmente será subjacente, que é se ganharmos, o Futebol do Porto obviamente passará para primeiro lugar. Deixa-me só dar uma informação que esta é muito importante, são 11h54, vai ser um dia normalíssimo, está prevista alguma nubosidade sem chuva e vento fraco. Nosso meteorologista de serviço. Não é preciso o IPMO. A nubosidade está acima, portanto, do estádio da Madeira, portanto não terá qualquer influência, vai ser um dia com tempo ameno, condições adequadas para o encontro e portanto não vai haver nevoeiro. Pim, pim. Muito bem, e até tem jingle e tudo. Pedro Henriques, tu de facto estás sempre a surpreender-nos. Dizer então que vamos ter emissão especial para acompanhar aqui este Nacional Futebol Clube do Porto, jogo em atraso da jornada 17. A emissão especial começa às 13h10 aqui na Rádio Observador e vai ser o José Rafael Lopes a conduzir essa emissão. Comentários de Luís Francisco, João Pereira e Pedro Henriques e o relato em direto do Diogo Varela. Meus caros, avançamos agora para os campeões para fechar a edição deste domingo. Vou começar pelo campeão do dia, que também é o João Pinto. Nota e campeão, vamos a isso, João. 2 notas, uma para o Benfica, parabéns pelo título, um 15 pela Taça da Liga, e depois uma nota para todas as sogras deste país, que hoje vão ter que apressar o almoço, porque há um Nacional Porto, um Arsenal United e um Real Madrid Barcelona. Um grande menu para esta tarde.
João Castro. Exatamente. Olha, nota 16 para o Turbin, não só por ter decidido a final da Taça da Liga com a defesa, mas pela atitude que teve e foi o primeiro jogador a ir consolar um trincão. Claramente nota também para o Benfica por mais uma conquista, é sempre importante vencer e adicionar ao museu, e nota para o Yulman, que realmente muito se fala do Gyökeres, mas o Yulman é claramente um jogador monstruoso na Liga Portuguesa. Luís Pinto Coelho, campeão. Dois campeões, um para o Benfica, obviamente pelo título, um 17 para a instituição pelo título e depois um 9 para o Bruno Lage. Além dos erros táticos constantes, há certas atitudes que mesmo colocando a mão à frente da boca para não se perceber o que se diz, são um bocadinho recorrentes para quem sabe e está um bocadinho no meio do futebol em Bruno Lage, e não adianta falar dos super wings e cumprimentar os jornalistas, mas depois uma certa sonsice que eu não gosto no futebol, por isso um 9 para o Bruno Lage. Pedro Henrique, faltas apenas tu, notas e 20 campeões? Sim, 2 notas de 20, ainda ao encontro daquilo que foi ontem a final, que se podia resumir a várias coisas. Uma delas já foi aqui dita, é realmente o gesto do Turbino que vai ter com o jogador que falhou o penalti ou que o Turbino defendeu o penalti, e tem aquele gesto realmente fantástico. Perante um trincão em lágrimas. Exatamente, perante a questão do trincão que estava desfeito porque sabia que de alguma maneira, enfim, foi ele que falhou o penalti ou que o guarda-redes defendeu e, portanto, por muito que seja consolado, fica sempre com essa culpa. E se quisermos acrescentar nessa nota de fair play, eu acho também muito interessante que o Paulinho, o roupeiro, o eterno roupeiro do Sporting, que quando acabou de receber a medalha do Pedro Proença, teve o cuidado de voltar, digamos, um passo atrás para ir dar um abraço ao presidente do Benfica, que estava ao lado do Pedro Proença, o Rui Costa, e o Rui Costa retribuiu com um grande abraço. E, portanto, eu acho que estes gestos, estas circunstâncias de pessoas que estão mais direto ou menos diretamente ligadas ao jogo, são extremamente importantes, porque foi um Benfica Sporting, e para lá das rivalidades, eu relembro sempre isto, embora as pessoas se esqueçam, há adversários, porque o desporto tem adversários, o desporto não tem nem nunca pode ter inimigos. E ontem foi um bom reflexo exatamente disso, com este gesto de fair play, 20 para estes atos de fair play. E acima de tudo são tudo pessoas que estão ali com emoções e tudo à flor da pele. Meus caros, ficamos por aqui nesta edição de hoje. Amanhã estamos de volta à hora habitual, depois do 12:30. Um abraço a todos. Até amanhã.